Muito prazer. Eu sou a Ludmila Freitas e eu vou confessar pra vocês que eu já tô me sentindo dona disso aqui, ó, fazendo parte. Eu sou Ludmila Freitas, eu tenho uma escola linda de fotografia na cidade de São Paulo e eu sou parceira do Grupo Fotosul há anos, porque eu acredito muito na ideia de poder ajudar novos fotógrafos. Os antigos também, mas os novos que estão começando, a gente estender a mão de verdade para cada um deles. E o Grupo Fotosul faz isso com uma maestria, com uma classe muito incrível. E por isso, o Grupo Fotosul criou o Encontrão, o Congresso de Fotografia, o maior evento de fotografia do nosso país. É isso mesmo, que vai acontecer no dia 24 de setembro, um dia inteiro cheio de palestrantes incríveis. 9 palestras. A dinâmica do evento vai acontecer mais ou menos assim. Primeira palestra, você assiste a palestra e depois você pode correr para o Palco Talks, que vai ser coordenado por mim, onde a gente vai ter contato incrível, direto, de pertinho com cada um dos palestrantes, cada uma dessas personalidades que vocês tanto admiram. E eu tô aqui hoje e todos os dias dessa semana e da próxima semana anunciando grandes nomes da fotografia que vão palestrar naquele palco. Nós já tivemos por aqui Dona Penélope, a dupla incrível que eu tô vendo aqui da Fábrica de Sonhos. A live de ontem foi um arraso. Se você não assistiu, corre pra ver, pra saber a história dos meninos, de tudo que eles fazem. Seja bem-vinda, Fê, minha aluna de mentoria. Adoro quando vocês estão por aqui. E hoje, não diferente dos outros dias, nós vamos apresentar mais um grande nome da fotografia. E eu confesso pra vocês que eu tô tietando eles, vocês não estão entendendo. Eu tô querendo saber tudo da história deles, eu tô querendo entender como foi que eles chegaram ao ponto de serem convidados para palestrar no maior evento de fotografia do nosso país. É isso mesmo, dia 24 de setembro. Bom, tô deixando as pessoas chegarem, eu sempre falo bastante nesse comecinho para esperar todo mundo entrar, mas eu já queria dar um spoiler. Vocês fazem ideia? Homem ou mulher, o que vocês acham? E aí, Fê? A gente já teve a Penélope, dupla de meninos, porque é com emoção, né? Porque não, vamos colocar dois logo de uma vez. E aí, quem vocês acham que é o próximo nome que a gente vai divulgar aqui? Vou contar uma coisa pra vocês. A pessoa já me pediu aqui pra participar do vídeo. É uma mulher e nós vamos falar nós vamos falar sobre fotografia infantil. Muito legal, né? Então tá. Vou deixar surpresa pra vocês, ó. Já tô doida. Gente, mulher, Fê, mulher. Uma super fotógrafa. E é bom quando é assim, né? Porque a gente se identifica. Olá, Olá, Tarsis! boa Seja muito tarde. Muito bem-vinda! obrigada. Boa Estávamos tarde todos para todo mundo. ansiosos. Também estava aqui ansiosa te vendo falar. Quero saber se tá todo mundo me ouvindo, se o áudio tá O bom. áudio tá ótimo. O meu Tá, tá bom também? tá Tá tudo ótimo. certo? Já estava Tá assistindo, bom. tava É. perfeito. Bom, eu adoro começar com vocês se apresentando. Então vamos fazer o seguinte, porque eles estão ansiosos, é muito engraçado. Eles ficam mandando tanto aqui no do Grupo Fotosul, quanto no da minha escola, perguntando quem vai ser o próximo. Então eu vejo que eles ficam ansiosos. Essa ideia do Rodrigo foi muito boa, da gente fazer Foi ótima. surpresa assim. Então tá, começa contando pra gente quem é a Tarsi, o que você fotografa, conta um pouquinho da sua história. Tô aqui pra te ouvir. Bora Eu lá. sou fotógrafa, sou a Tarsi, muito prazer. Eu sou fotógrafa há 16 anos, bastante tempo. Esse ano a gente fez 12 anos de estúdio mesmo, né? E eu fotografo, na maior parte do tempo, famílias, crianças. Trabalho muito com acompanhamento mensal, acompanho essas famílias depois que a criança termina esse acompanhamento. Trabalho com especiais, com ensaios de família, de gestante, tudo que é voltado para o universo da família. A gente atende. Atendo famílias
há 12 anos eu sempre falo que eu não sou fotógrafa de família, eu sou fotógrafa da família, daquela família. Então, eles mantêm, né? A gente continua fotografando essas famílias. Hoje, eu tenho um dos maiores estúdios do país. A gente tem. Eu trabalho. Isso é sempre bom lembrar, né? A gente tem. Eu trabalho numa cidade de 22 mil habitantes, é uma cidade pequena, razoavelmente pequena, mas a gente tem um estúdio gigante aqui e ele é o estúdio dos sonhos, foi construído literalmente para fotografar e a gente atende famílias de toda a região aqui de Santa Catarina. Eu sou catarinense, sou do extremo sul de Santa Catarina. O nome da cidade que eu atendo é Uruçanga. 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 E eu estou muito, muito feliz, muito honrada com esse convite, né? Fiquei muito feliz quando o Rodrigo me chamou. Falei, meu Deus, com certeza eu aceito compartilhar, contar um pouco mais, principalmente sobre esse assunto tão gostoso que é o acompanhamento. É uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes e também falo para as minhas alunas que se eu tivesse hoje que escolher só um nicho, Tarsi, tu só pode fazer uma coisa. Eu ia dizer, ok, não me diga mais nada, eu largo todos os outros e vou ficar com acompanhamento, só com acompanhamento. Porque eu gosto muito, muito mesmo. Eu vou te confessar uma coisa, porque eu acho que essa troca aqui é importante. Eu acho que é o que dá mais trabalho. Não, jamais! Gente, não dá. Não, como uma criança de 6 meses dá mais trabalho que uma de 2 anos. Não sei, não sei se eu concordo. Eu gosto muito. Eu gosto, eu acho que. Até vou falar sobre isso, né? Que a título. Vamos lá, então conta aqui a surpresa. Qual é o tema da sua O palestra? tema da minha palestra é acompanhamento, é como a gente consegue construir relacionamentos mais sólidos com o cliente através do acompanhamento mensal. Então, eu vou falar 100% sobre acompanhamento, sobre os bebês, sobre como que eu faço aqui no estúdio, como que a gente organiza, toda a parte de acompanhamento, eu vou falar sobre isso. Que legal. Nossa, eu acredito super nesse tema, porque eu falo que, na minha cabeça, tá? Tomara que eu assista a sua palestra e mude de ideia. Mas eu faço muito newborn e como pra mim já é uma especialidade, pra mim, newborn, ok. Quando chega no acompanhamento, eu já fico desesperada quando a mãe quer fazer todos os meses, porque tem mãe que quer todos os meses, né? E uma das coisas que eu falo para as minhas alunas, que falo aqui dentro da escola é: se você faz acompanhamento, criar vínculo com o seu cliente acontece de forma natural. Não é isso? Achei incrível, adorei o tema, faz todo sentido. É, É onde você vive ali, você parte. Como é que é? Eu brinco falando que você passa a ser tão amigo do seu cliente que nem você falou, né? Eu sou fotógrafa daquela família. Adorei. a família, exatamente. O acompanhamento, ele traz isso pra gente, ele traz, né, muita previsibilidade. Eu não trabalho com newborn, veja bem. Ele Moço, traz tá tudo bem. Ele traz muita previsibilidade, né? Porque quando eu fecho um acompanhamento, eu comecei um acompanhamento hoje, eu tenho previsibilidade para os próximos 12 meses da minha empresa. Isso Porque eu mesmo, fechei um financeiro, perfeito. contrato de 12 meses. Isso é muito importante para a gente que trabalha com fotografia, essa previsibilidade de agenda, essa previsibilidade de renda, enfim. Lógico. E ele é ainda mais importante, no meu ponto de vista, no sentido de que a gente vai criar um vínculo tão importante com essa família. Quantas vezes eu tô atendendo o cliente aqui e ele tá me perguntando onde fazer a festa de um ano? Tarso, queria ver contigo, onde que eu faço a festa de um ano? E eu já sei que eu vou ser contratada para esse evento. No próximo ano, quando a gente, né, quando eles vierem, eles pensarem em fazer uma sessão de Natal, uma sessão de Dia das Mães, eles vão fazer com quem já conhece o filho deles, já conhece a história daquela família. E então, se dá bem com aquela criança também, né? Desculpa te interromper, mas é isso, né? Exatamente, porque daí tu cria vínculo com a família e com a criança. E é uma delícia, né? Eu sou muito suspeita, porque eu amo, né, fotografar as crianças, então eu acho que é a melhor parte. Não, e eu falo que essa conexão que é criada com a criança, os pais percebem, né? Então ele fica meio que até amarrado com você, porque ele fala: como que eu vou escolher outro fotógrafo se a minha filha ama aquela fotógrafa? Tu sabe que às vezes eu recebo. Ano passado eu ainda postei, compartilhei com as clientes, uma mãe filmando o filho e falando: filho, olha só, esse ano a gente vai fazer uma festa menor e não vai ter o tio Ivete e a Tarsi. E aí ele olhou assim pra ela no vídeo: então eu não quero. Adoro. Então eu não quero. Não quero ninguém.
Mas bem sério, 6 anos ele tem. E ela rindo, e ela, não, filho, olha só, mas isso aqui é uma festa mais simples. Esse ano, ano que vem, a gente chama eles. Então, eu não quero. E eles, firme, sabe? Tipo, ou tu chama eles, ou tu não chama ninguém, tu te vira. Muito bom, muito bom. Então, é uma delícia. Eu sou apaixonada por esse universo. E eu imagino que a maior parte das mulheres que acabam se envolvendo com esse universo de fotografia de família, elas têm a dificuldade de gerar conexão com esses clientes para poder ficar com eles por mais tempo. Então, eu acho que a sua palestra ela é muito útil nesse sentido. Um segundo ponto, eu acho que falta um pouco de criatividade também. E eu confesso que eu fiz meu trabalho de casa, então eu pesquisei muito sobre você. E haja criatividade nessa cabecinha dessa mulher. Eu gosto muito, assim, essa parte de criar literalmente os cenários, de criar os pacotes aqui, como a gente, né, como a gente trabalha, como a gente vai oferecer, a dinâmica que a gente faz. Isso é uma coisa que está em constante evolução aqui na minha empresa o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente precisa sempre da novidade. O mercado, ele muda com uma rapidez absurda. Então, a gente precisa dessa novidade para trazer para os clientes, para as pessoas. Então, e realmente, eu noto assim que a maior parte das pessoas que vêm falar comigo sobre acompanhamento trava nesse ponto. Ah, mas eu não sei o que fazer. Ah, mas eu não quero investir muito. Meu Deus, mas para eu fazer um cenário de acompanhamento, eu vou ter que gastar, sei lá, R$ 500 por mês, R$ 600 por mês no cenário. E aí eu mostro, não, olha só, gente, isso aqui, ó, dá de fazer com R$ 50. E a pessoa fica, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Ter isso na palestra? Vai ter isso na palestra. Ai, que legal, ó, gente. Spoiler, que legal. Bom, e eu vou aproveitar para fazer algumas perguntas que eu fiquei curiosa e imagino que as outras pessoas também. Como foi que você começou? Como que você se apaixonou pela fotografia, Tarsi? Então, a fotografia eu sempre gostei de fotografia. Eu era a criança que, se tinha uma câmera dando bobeira, a câmera de filme, eu era a pessoa que torrava o filme das pessoas. Deixou perto de mim, perdeu. E aí, quando eu comecei a entender um pouco mais, né, sobre o que a gente vai fazer da vida, enfim, eu estava realmente bem em dúvida e eu precisava fazer alguma coisa, né? Então, eu falei, vamos tentar. Como eu já gosto muito da fotografia, aqui na minha região tinha um site de balada na época. E aí eu mandei uma mensagem para o dono do site. Eu falei, olha só, eu gosto muito de fotografia, eu não entendo nada, eu queria saber se tu precisa de alguém para te ajudar, se tu quer me ensinar a fotografar. E aí a gente fez dessa forma. Então eu comecei fotografando balada. E hoje eu brinco quando alguém fala assim, mas hoje a minha maior dificuldade quando eu vou fotografar um aniversário infantil, por exemplo, é a luz. E eu falo, gente, é baba pra mim. Eu comecei no campo de batalha, entendeu? O que é uma luz na festa infantil para quem fez balada? Não é nada. Então, e aí eu comecei, gostei, falei, é isso, eu quero fazer isso pra minha vida. Daí fiquei no site um tempo, até que eu, né, juntei um dinheirinho, agarrei coragem de fazer o primeiro financiamento, comprar minha câmera, e aí fui fotografando aos poucos, e fazia de tudo, fiz de tudo, absolutamente tudo que vocês imaginarem. E aí, quando chegou a hora de nichar um pouco mais, aí eu fui testando algumas coisas e falei assim, isso era 2013, e aí tava começando a ter newborn, né? Esse movimento maior de newborn, tinha muito nas cidades grandes, pra cá ainda não tinha. Tava começando essa onda do acompanhamento, que, né, de um acompanhamento um pouquinho diferente do que era feito antes, que era naqueles cenários, o barril do Chaves, essa parte que já é feita há muitos anos, né? Porque o acompanhamento não é recente, ele faz muito tempo que se faz isso, né? Tava só eu não sei se você sabe, se você já teve essa conversa, mas o pai do Rodrigo foi o criador disso. Sim, né? Dos acompanhamentos. Que ele me convidou para palestrar. Eu fiquei super feliz. Eu falei, que máximo! É demais a história dele. E aí, a galera do Rio Grande do Sul, né, quando começa com essa coisa do acompanhamento, ele cria essa conexão exatamente igual você estava falando. Sim. De ficar para sempre na família das pessoas. É muito incrível, é muito incrível. Exatamente. Pioneiro. Eu tô compartilhando aqui, ó, que eu acho que não apareceu lá no meu perfil que eu tava ao vivo. Boa. Aí eu tô compartilhando aqui, mandando para algumas alunas. Boa. Para elas me assistirem.
Mas a live fica gravada também. Fica. E vai ficar gravada para todo mundo poder assistir depois, até porque depois que a gente anunciar todos os nomes dos palestrantes, as pessoas vão ficar ainda mais interessadas, né? Porque eles não sabem quem vai aparecer cada dia, né? Isso que é o mais legal. É o mais legal, né? E aí, então, lá no início a gente estava, né, começando com essa mudança do acompanhamento em si. E eu falei, vou tentar. Na época, eu contratei uma amiga minha para trabalhar comigo. Ela tinha um bebê novinho, porque gente, eu tinha zero experiência com criança, né? Eu não tenho irmãos mais novos, eu não tinha sobrinhos, não tenho sobrinhos na família, hoje tenho, né? Mas na época não tinha. Então, eu não fazia ideia. E aí eu contratei ela para ela me ajudar. E aí a gente foi fazendo, e isso foi crescendo, foi tomando uma proporção muito grande. Hoje a gente limita, né, o nosso número de bebês fixos por mês, mas eu já cheguei a ter 90 crianças fixas. Meu Deus! Mas você tem equipe? Para fotografar, não. Jesus amado, 90 crianças no mês? Aqui, né, hoje, a dinâmica aqui do estúdio é o Ivan é meu marido, meu sócio, e a gente faz tudo junto, absolutamente tudo junto. E aí a gente tem alguém para fazer atendimento, alguém para fazer edição e alguém para fazer conteúdo pro Instagram. Tá, então, nós somos em 5 pessoas, mas eu e o Ivan que fotografamos. 90 crianças é puxado no mês, hein? E na época hoje nós somos em 5, na época nós ainda éramos em 3, quando a gente fazia 90 crianças. Hoje eu não faço mais 90 crianças, não tem. E eu achei que eu tava arrasando, o máximo que eu fiz foi 62 no mês, e é muita criança também. A gente não passa de 30 de forma alguma. Depois da pandemia eu também não. É que hoje é impossível com o fluxo que a gente tem com os outros trabalhos, com as outras coisas. Pra gente, 30 crianças já é tipo... Opa, a gente precisa organizar aqui 30 horários fixos todos os meses. Acende um alerta, faz sentido. Exatamente. Mas, antes, quando a gente não tinha um volume tão alto dos outros serviços, era excelente. Para mim, o acompanhamento, ele é o carro-chefe, ele foi o carro-chefe da minha empresa por muitos anos. Muitos anos mesmo. E quando que surgiu o estúdio gigante, o maior? Então, aí a gente... Mudei de estúdio algumas vezes, mas o sonho de atender dentro e fora sempre existiu. Eu queria um lugar onde eu pudesse fotografar dentro e que dentro fosse bonito, que eu pudesse fazer os ensaios de gestante, fazer as coisas e que eu tivesse área verde para fotografar na rua também. Esse era um sonho meu desde que eu comecei a trabalhar com o estúdio. E aí foi indo em 2021, eu procurei algumas coisas já prontas, mas eu falei, não, ainda não é isso. E em 2022 a gente encontrou o lugar perfeito para construir. E aí a gente se mudou para cá. Nossa primeira campanha aqui foi a campanha de Natal de 2022. E nós estamos aqui agora em outubro, vai fazer 3 anos. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque hoje eu consigo atender. Antes, como o espaço era menor, para eu fazer um ensaio, né, os ensaios de acompanhamento, para eu fotografar uma gestante, eu desmontava os cenários de acompanhamento para atender a gestante, para montar de volta. Por mais que o estúdio não fosse pequeno, necessariamente, ele tinha 100 metros quadrados na época, mas eu tinha essa dificuldade. E aqui não. Aqui eu tenho o espaço dos bebês separado, tenho aqui o espaço que eu posso fazer as famílias, as gestantes, os especiais, qualquer outro trabalho que eu queira fazer, tudo separado, tudo organizado, então flui de uma forma muito mais fácil. Da mesma forma, por mais que hoje é um dia que está nublado, está chuvoso, mas se eu tenho um ensaio para fazer, eu consigo manter ele, porque a gente fotografa dentro, no máximo a gente vai ali na rua, pega uma chuvinha e volta, a pessoa tem a foto na rua, eu consigo mesclar isso com muita tranquilidade. Não, faz toda a diferença. Mas o que chamou mais atenção para mim foi que 2022 a gente ainda não tinha saído 100% da pandemia. Não. E a senhorita foi muito corajosa. Eu gosto de frisar essas coisas, porque quem está iniciando, imagina que eu tenho uma escola, então é muito iniciante, né? Então eles dão... A maior parte dos clientes que entram dentro da minha escola nem câmera tem, eles usam emprestadas da minha escola. Então, aonde eu estou querendo chegar? Às vezes a gente precisa ter um insight de coragem, né? E que assim, todas as decisões que eu tomei na minha vida foram baseadas por coragem.
quando eu comecei a fotografar, literalmente, quando eu decidi que eu ia comprar a câmera, eu era estagiária na época. Eu venho de uma família extremamente simples, a gente nunca teve condições financeiras de fazer o que quisesse. Então, eu até falo que eu evito falar sobre isso porque eu não quero me vitimizar com isso, mas é a realidade que eu passei. Então, assim, quando surgiu essa... eu vou fotografar, é isso que eu vou fazer, eu preciso fazer isso. A parcela que eu pagava da câmera dava mais do que o meu salário de estagiária. Então, assim, eu não tinha outra escolha. Eu tinha que trabalhar para conseguir manter as coisas em dia. E sempre foi assim. Só que assim, eu nunca corri do trabalho e desistir nunca foi uma opção. Eu nunca aconteceu assim, não, mas não vai dar certo, então eu vou vender o equipamento, eu vou desistir. Não, eu não tinha outra opção. A minha única opção era ser fotógrafa e dar certo. Então eu lutei tanto ali em cima daquilo ali que eu falei, vai dar certo. O mesmo na pandemia. Veio a pandemia, parou tudo, e eu falei, a gente tem que continuar. A gente vai achar um jeito de continuar, e vai fazer de um jeito, vai fazer de outro, mas vai fazer até dar certo. Então, assim, não é uma possibilidade para mim não dar certo. E eu acho que é isso que faz acontecer, né? Eu acho que quando a gente fica com muita dúvida, o cérebro começa a atrapalhar a gente em vez de impulsionar a gente para frente, né? Sabe que eu sempre falo para as minhas alunas que às vezes elas chegam para mim e falam assim, ó, Tarsi, eu tava pensando em lançar um especial assim, assim, assado. Porque se ele não der certo, daí eu posso fazer tararara. Aí eu falei, já para aqui. Como é que tu tá começando uma coisa pensando que essa coisa pode não dar certo? Não, senhora. Não tem... Se ele não der certo, tu vai fazer um especial assim, assim, assado, e ele vai dar certo, porque se isso não der certo, tu vai tentar do jeito X, Y, Z até dar certo. Ele tem que dar certo, não é uma opção. Então, e isso é muito importante, principalmente na nossa profissão, né? No mercado atual, a gente não pode desistir, a gente não pode... lancei um especial, mas, poxa, não vem. Eu queria vender 10 vagas no primeiro dia e eu vendi 6, e a pessoa murcha. Bora, eu queria vender 10, eu vendi 6, então eu tenho que batalhar para vender essas outras 4. A gente tem que fazer acontecer. Eu falo muito sobre vendas aqui para os meus alunos, porque não adianta você ser um fotógrafo incrível se você não sabe vender, né? Então precisa criar conexão com o cliente, saber vender. E isso que você está falando é tão óbvio, mas tão necessário, não é? Exato. Porque se você não tem meta para bater, se você não sabe que você precisa e você não desiste, porque assim, se você está trabalhando para alguém, chega para o seu chefe e fala para ele que você vendeu só 6. Ele vai falar, então vai correr atrás dos 4, senão você está no olho da rua, né? É basicamente isso. Exatamente. Não é? Então, por que você trabalhando sozinha, você não vai correr atrás dos outros 4, não é? Então, eu preciso muito que quem está assistindo aqui, vai assistir a gente depois, entenda que os palestrantes foram escolhidos justamente por eles serem exemplos para vocês não desistirem. A escolha foi muito a dedo, sabe, Tarsi? Eu acompanhei tudo, assim, junto com o Rodrigo. E ele é muito... eu não sei se você já percebeu, mas ele é milimetricamente preciso em cada coisa que ele escolhe. Por quê? Porque o objetivo do evento, do congresso, já estamos na 18ª edição, né? Não é para chegar lá em cima e o palestrante ficar só falando sobre como ele é lindo. A ideia do Rodrigo é o tempo todo trazer conteúdo. Então ele sempre escolhe pessoas que estão dispostas a dividir um pouquinho do seu conhecimento. Já deu para perceber que isso acontece com você, porque você já deu um monte de spoiler aqui, falou um monte de coisa. Mas é que é isso, eu sempre falo... oi, André! Lindo! Maravilhosa! Eu sempre Deixa falo eu só ler, tá, Tarsi? Claro. A Andressa mandou assim, feliz demais em terem escolhido a Tarsi para palestrar. Minha mentora é incrível. Aí a gente gosta. Eu sempre falo que a gente não tem tempo para perder. Ninguém tem tempo para perder. Eu não tenho tempo sobrando, né? Ninguém tem tempo de vida sobrando para perder enchendo linguiça. Então, assim, se eu tenho 1 hora de conhecimento para compartilhar, eu vou literalmente compartilhar conhecimento. Eu sempre falo que ao longo desses 16 anos, eu tenho muita vivência, mas eu também tive muitos facilitadores de caminho. Quando a gente escolhe
escolhe aprender com alguém, quando a gente escolhe ir a um congresso, e isso é muito importante. Eu fui uma fotógrafa que fui a muitos congressos, muitos mesmo, porque eu sempre soube que, mas fulano é palestrante de casamento. Mas deixa eu sentar e ouvir o que ele tem para dizer, porque ele vende casamento, ele vende fotografia. Então ele vende a mesma coisa que eu. Por mais que seja num nicho diferente, ele vende exatamente a mesma coisa que eu. Porque a gente está vendendo o sonho de alguém, uma fotografia para alguém. Não, e a Fernanda, ela é minha aluna de mentoria também, né? E a Fernanda mandou lá em cima, eu já tava pra falar, que ela falou, eu não faço infantil. E a Fernanda, sabe aquela menina que leva jeito pra tudo que pega e faz? É ela. E era sobre isso que eu ia falar pra ela. Às vezes a gente precisa assistir palestras diferentes para agregar conhecimento em áreas que talvez o seu fotógrafo favorito não esteja falando. Então, quando você cria conexão com os seus clientes, que foi sobre isso que a Tarsi falou, que ela vai falar muito na palestra dela, isso é importante para qualquer área da fotografia que você for fazer, não é? Exatamente. Criar conexões. É sobre isso, é para o seu cliente ficar com você, né, Tarsi? E tu sabe que eu acho que o congresso é um dos melhores lugares para a gente aprender. Porque o que acontece? Nós seremos 9 palestrantes. Então, vai passar pelo palco 9 pessoas diferentes, com vivências diferentes, que a pessoa que está ali sentada assistindo, ela vai dizer, legal isso eu me identifico, eu quero fazer isso. Não, isso eu não me identifico tanto, não quero fazer isso, mas eu gosto do método que ela usa. Então, vai adaptando. É um dia para tu parar, assistir e adaptar aquilo ali para a tua realidade. Porque, querendo ou não, tá todo mundo vendendo fotografia. Então, tá todo mundo compartilhando o que deu certo. E isso é importante. E uma coisa legal, como é que vai funcionar o congresso, né? Então, Tarsi vai subir no palco, vai palestrar. Tarsi, não fala tudo lá, deixa um pouquinho para falar lá no meu palco, tá bom? Eu tenho muito para falar, fica tranquila. Então tá bom. Então, o que vai acontecer? Só para vocês entenderem a dinâmica. Primeiro ponto que eu adoro falar para vocês, nós estamos no lote promocional. Então, as vendas começaram agora. Por isso, o valor é irrisório, gente. É R$150, Tarsi. R$150. Eu nunca paguei isso num congresso. Toda vez eu pago muito mais caro que isso. R$150 num congresso com 9 nomes incríveis voltados para fotografia. Tá incluso toda a parte de alimentação. Não sei se você ouviu as apresentações, a gente já teve a Fábrica de Sonhos e a Penélope aqui. E a Penélope deixou muito claro que a gente comeu até brigadeiro no último. Opa! Super! Eles são muito cuidadosos. Tarsi, é um negócio diferenciado, sabe? Eles cuidam não só dos palestrantes, mas eles cuidam do público em si. Todo mundo é muito bem recepcionado. Você percebe que você não tá ali, você é só mais um número. Você é especial ali, sabe? Então é muita conexão para todo mundo, muito network. E vocês vão ter a possibilidade de conversar com a Tarsi. Então, na hora que ela estiver no palco lá palestrando, vocês vão ouvir a palestra, absorver todo o conteúdo, mas vocês vão poder, na sequência, conversar com ela ali no meu palco. A ideia é que eu seja apenas uma intermediadora de vocês, sabe? Para falar, não, responde tudo para a pessoa, não foge da pergunta. Sim, isso é bem importante. Né? Ter essa mediação e ter essa troca, né? Essa conversa em si, isso é muito gostoso. Eu acho que é um formato muito legal, é um formato diferente e muito legal de ser trabalhado. Então vocês vão poder tirar foto com ela. O povo já tá aqui mandando aqui. A Amanda mandou assim, já tô com a roupa de ir. É isso, bora! Amanda. Bora! Tarsi, então eu queria que você me desse um pequeno spoiler da sua palestra, só para as pessoas ficarem com água na boca e quererem ir lá te assistir. Me conta, o que vai ter de especial aí nessa palestra? Então, eu pretendo, né, trazer, falar um pouco mais do dia a dia do acompanhamento. Isso é muito importante porque o que acontece? Eu sou fotógrafa. Essa é uma coisa que eu falo sempre. Antes de ser mentora, eu sou fotógrafa. Então, obviamente, eu tenho algumas coisas à venda. Há alguns anos que eu tenho trabalhado com as fotógrafas sobre, né? Desde que eu comecei a ter procura para isso. Mas eu não abro mão de ser fotógrafa, de ser a pessoa que tem vivência de estúdio. A gente está aqui conversando, 2 horas chega um bebê para eu atender. Eu vou atender bebês, hoje eu vou atender a tarde toda, tenho Smash the Cake, sessão de acompanhamento. Então, assim, eu quero trazer essa vivência real
essa vivência atual para falar para eles, para falar sobre como que a gente faz, como que eu me relaciono com os meus clientes, como que eu fidelizo esses clientes, como que eu faço com que eles voltem, como que eu faço para vender um pacote melhor para eles futuramente, como que a gente faz a programação aqui, como que eu me organizo com os cenários, a gente faz um roteiro de cenário para o ano. Que legal! Vai ter isso na palestra? Vai ter isso na Legal, palestra. isso é legal, As isso é minhas legal. clientes, elas já sabem com antecedência para elas se organizarem quais temas elas vão fotografar. Então, eu quero deixar isso bem claro. Um modelo realmente de negócio que funciona. Que eles conseguem ter previsibilidade, que eles conseguem implementar, porque é um modelo de negócio simples, digamos assim, e é uma coisa que tu consegue implementar de uma forma tranquila na tua empresa e organizar. Eu sempre falo que organizar. Organiza. Eu sou a senhora, organizem a casa. Organiza que dá certo. Que legal. Então, eu quero falar sobre tudo isso que engloba, né, a parte do acompanhamento em si. Perfeito. E teremos muitas dicas extras. Às vezes a gente fala de acompanhamento. Esses dias eu ainda fiz uma enquete aqui no Instagram, porque a gente fala de acompanhamento, eu falo de acompanhamento para fotógrafos que fazem acompanhamento há quase mais ou menos o mesmo tempo que eu. Bom. E aí eu falei para elas assim, postei uma foto, falei, gente, hoje eu tenho 2 crianças de 1 mês para fotografar. E eu quero saber se vocês sabem por que eu tô com essa roupa escura. E aí começou uma resposta e outra, e ninguém fazia ideia de por que eu estava com uma blusa escura para fotografar essa criança. E eu falei, gente, não é possível, vocês fazem acompanhamento há muitos anos. Então, às vezes, o que acontece? Como a pessoa já faz acompanhamento há muitos anos, e aquilo, perde os detalhes. Exatamente. Acaba não se reciclando, digamos assim, e aí pode estar deixando passar facilidades que podiam estar agregando no trabalho atual. Então, não vou contar, mas só para quem está aqui vendo não ficar perdido, o que ela está querendo dizer é que a gente precisa entender sobre cada fase da vida do bebê. Exatamente. E isso vai influenciar em tudo que vai acontecer ali dentro do estúdio, né? Exatamente. Inclusive na forma como as mães, os pais, né, os responsáveis por essa criança que estão vindo, a forma como eles vão perceber que a gente realmente é especialista naquilo que a gente está fazendo. Então, vocês perguntem para ela, que daí vocês fazem ela contar o porquê, tá? Exatamente. Bom, então, vamos lá, só pra gente rever isso aqui. Então, vocês viram que ela contou pra gente aqui, ela prometeu pra gente aqui que ela vai dar aquele insight para você sair da palestra e botar em prática, Exato. Sabe? Fazer acontecer. E é de palestra assim que a gente gosta, né? Tem que ser... Tem que ser assim, insight para você anotar e falar, vou fazer, não é para deixar daqui 1 mês, é para colocar em prática agora. Amanhã. Tárcio, vou deixar você se despedir, você convidá-los para sua palestra. Foi um prazer, fiquei apaixonada pelo seu trabalho, já tô doida para ir conhecer o estúdio, porque é um negócio real. Para quem não conhece ainda, entra no Instagram da Dona Tárcia, vocês vão ver coisas incríveis. O especial Dia das Mães dela tá um negócio. Foi maravilhoso. O azul mais lindo que eu vi no Instagram nos últimos tempos. Foi lindo mesmo. Ficou perfeito. E já tô ansiosa para te ver dos Dia dos Pais aí, hein? Tem que ser criativa. Calma. E acho legal vocês futricarem, stalkearem o Instagram dela, porque para vocês terem mais perguntas, né? Para eles poderem tirar as dúvidas com vocês lá no dia, para tirarem foto com ela. Tenho certeza que a Tárcia vai amar conhecer todos vocês. Estou super Vou te deixar à vontade agora. Muito obrigada. Com vídeos. Muito obrigada, né, ao Grupo Fotosul, Rodrigo, todo mundo por esse convite. Eu fiquei extremamente honrada. O evento é um evento gigante, um evento maravilhoso, e estar nele, fazer parte dele, foi um convite muito importante para mim. Eu sempre falo que eu estou aqui para entregar o que realmente fez diferença na minha vida. Então é isso que vocês podem esperar da minha palestra e com certeza dos outros palestrantes, porque eu já sei quem são, vocês ainda estarão, né, vão descobrir ainda. Mas é um time com certeza escolhido a dedo, todo mundo com bastante bagagem, bastante experiência, bastante coisas boas para compartilhar. O preço
Não tem nem o que dizer, né, gente? Pelo amor de Deus, não compra um prop e aprende com 9 profissionais diferentes, por favor. Então, estejam lá, estejam dispostos, né, a sentar e realmente ouvir, absorver o que todo mundo tem para compartilhar. E não só os palestrantes, mas fazer esse networking com outros fotógrafos, conhecer pessoas que vivem a mesma realidade que a gente. Isso faz muita diferença na nossa vida, porque às vezes a gente tá ali trabalhando no final de semana, vivendo uma vida completamente do resto da nossa família, do resto dos nossos amigos. Então, tu encontrar pessoas que vivem exatamente da mesma forma que tu, trocar essas vivências, isso é muito importante. O congresso é muito importante para essa troca. Eu espero vocês lá no dia 24 de setembro. Vai ser um prazer compartilhar um pouco mais da minha empresa com vocês. Meu, muito obrigada. Adorei, 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 adorei. Muito feliz. Quero já ver sua palestra. Ai, que bom. Um beijo. Vou deixar a Tarsi sair, eu vou fazer um resumo da live, como eu sempre tenho feito, tá bom? Obrigado, Tarsi. Beijo. Obrigada. Até dia 24. Até. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que quando acontece esse momento, a gente precisa ter um feeling para perceber coisas muito legais que aconteceram aqui nesse bate-papo. Primeiro, que a Tarsi também, como os meninos da Fábrica dos Sonhos, vem de uma cidade pequenininha. Vem de uma cidade pequenininha. E eu vou além. Sabe a dona Penélope, nossa primeira palestrante confirmada? Também não é de uma capital, tá? Ela também está no interior. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes nós criamos as nossas próprias limitações. Ah, eu não consigo cobrar mais porque minha cidade é pequenininha. Ah, é porque eu não consigo vender mais porque é a cidade que eu moro, porque são os meus concorrentes. E eu quero muito que vocês possam participar do congresso, a 18ª edição, justamente para desbloquear isso da cabeça de vocês. Ela tem o maior estúdio de fotografia. E a cidade dela tem 20 mil habitantes, foi isso que ela falou aqui. Gente, vamos acordar para a vida e perceber e aprender com gente legal, com fotógrafos incríveis, o quanto vocês podem crescer. Não se limitem a estar assistindo às palestras. Acreditem que logo mais será vocês lá no palco. É isso mesmo. O Rodrigo deu oportunidade para tanta gente incrível. O Grupo Fotosul valoriza os seus parceiros, valoriza. Então, eu espero do fundo do meu coração que logo mais eu possa ver vocês que estão aqui assistindo a nossa live, sentados lá no meu palco, palestrando e depois ainda indo lá no meu palco Talks para poder responder todas as perguntas e conhecer todas as pessoas que admiram o seu trabalho. Venham conhecer esse evento. Quem nunca foi, eu tenho certeza que vai ficar encantado. Quem já foi, tenho certeza que não vai deixar de ir, porque o valor é irrisório. R$ 150 no lote promocional, esse valor vai aumentar, tá? Então já deixar claro para vocês, o valor vai aumentar. R$ 150, lote promocional. Com alimentação inclusa, 9 palestrantes, um palco talk super especial comigo, entrevistando toda essa galera incrível e botando vocês para falar. Por quê? Porque o mais legal é quando vocês podem interagir com esses fotógrafos. E nesse congresso você tem essa possibilidade de estar ali de pertinho com eles e ainda no final tirar fotos lindas com a dona Tarsi, que tem um olho maravilhoso, essa mulher, hein? Bom, meu muito, muito obrigado por vocês terem ficado aqui assistindo. Lembrando que amanhã é sexta-feira, mas amanhã também tem revelação de mais um palestrante super especial. E eu aguardo vocês por aqui com muitas dicas, com muitos insights. E se você não comprou seu ingresso, corre para comprar. Valor promocional, hein? Esse valor vai subir. Beijo!